Aqui que a gente tava falando, ó, se você olhar embaixo aqui, ó. Tem muito... Não, aqui por ser uma casa, ficou um piso por baixo. Tá vendo? E aqui a gente planta, apesar de ter uma quantidade pequena de terra em cima, uma camada. Aqui é o piso da casa? casa? O piso embaixo disso aqui, é só piso, esse trecho aqui inteiro. Tudo que a gente plantou aqui nunca teve nenhum problema. Essa pequena camada, tudo bem? Não, resolve. Não existe terra improdutiva, é só querer fazer e arrumar. Em que momento da vida de vocês que vocês resolveram fazer orgânico? O que dentro de vocês falou assim, puxa vida, isso aí é um caminho que a gente quer. Por que vocês quiseram isso? Optaram por isso? Então, eu desde o começo eu nunca coloquei agrotóxico nas minhas plantas. Sempre tive uma hortinha pequena, né, para o consumo mesmo, mas nunca matéria de veneno, essas coisas, não. Na minha propriedade eu não... Mas isso já era uma consciência que você tinha? Não, desde pequena. Mas quem que botou isso na sua cabeça? Não, é normal isso daí. Será que foi na escola que você aprendeu? Não sei, pode até ser, mas... Você não lembra por quê? Não lembro, Mas sempre eu tinha uma hortinha, só usava só o esterco do gado mesmo, né? Esterco da galinha, né? Tá certo. Aí minha mãe falou assim, o pulgão que tá com muito pulgão, joga cinza. Daí minha mãe que avisava, faz isso, faz aquilo, né? Daí você vai aprendendo as coisas, né? Isso já por exemplo, já é deles mesmo passando pra gente, né? Eles não sabiam que isso era orgânico, né? Que a gente, né? O pessoal mais antigo não sabia que isso daqui era orgânico. Como é que é essa história? O orgânico é sempre menor e feio? Então, isso é uma parte de explicação que a gente faz direto na onde a gente vende. Eles veem um produto bonito lá, no patamar de um com agrotóxicos, eles acham, imagina, isso não é orgânico, olha o tamanho que tá isso, que bonito que tá. Então a gente conversa com eles de consciência, porque uma dessas coisas é isso, falar que o orgânico tem que ser produto feio, não é produto pequeno. Se você trabalhar com a adubação certa, no tempo certo, uma terra boa, ele vai produzir bem, não muda nada. E isso daí a gente entra de falar com ele. Né? Não porque a gente mostra o certificado, a gente é certificado, porque isso eu acho que também não prova nada o certificado. Qualquer um pode ter, não quer dizer nada. A confiança eu acho que é na conversa. E a gente fala isso para eles, ó, a nossa horta tá à sua visita, o endereço é esse, pode ir lá a hora que você quiser, né? Você vê o que a gente planta. E a outra questão é, a gente fala, pode fazer a análise que você quiser, pode levar para onde for. E além de a gente dar as garantias, que é sabor, né? Produto diferenciado e durabilidade. Produto orgânico, ele é durável. Pois isso é uma coisa que me espantou no começo, ele dura mais que o outro. Dura bem mais, você pode colocar na geladeira, se um convencional 3, 4 dias, ele você pode colocar no mínimo o dobro, uma semana e meia. Até brinco com o pessoal, uns clientes nossos que eu falo, nossa, eu perdi minha venda semanal, porque eles levam alface, algum produto numa semana e voltam só de 15 em 15 dias. Eles falam, ó, a gente tá com o produto lá, não perdeu o sabor, tá no mesmo jeito que eu peguei aqui. Legal, então isso a gente tem que trabalhar muito a consciência de dizer que produto orgânico é produto feio, né? Não é isso aí. Nós somos certificados, porque né, a gente tem 2 tipos de certificação. A particular, que é por auditoria, né, que uma empresa vem e faz, e a nossa por OCS, que é Organização de Controle Social. Que é o que? A gente tem um grupo de produtores que um fiscaliza o outro. E isso o Ministério da Agricultura dá uma certificação pra gente. Tá certo. A gente tem uma certificação, não muda nada da outra. A diferença é que a gente só não tem o selo Orgânicos Brasil. A gente pode, e a forma de venda que ela é mais restrita. Restrita no sentido que a gente só pode vender venda direta para o consumidor, né, ou em feiras, ou entregas, e prefeitura, que a gente pode entregar, que é a merenda escolar. Até a gente mesmo, lógico, você está plantando, você não está colocando agrotóxico na planta, você não está recebendo aquela química também, né? Então você está passando para a planta uma coisa saudável também, né? Além de estar plantando, você está consumindo.
quadrados. E que a gente vocês utiliza usam aqui. 2.000 metros quadrados. Que é o espaço, porque é esse pedaço da horta e um outro que a gente tem, né, de outro lado. É um pedaço pequeno. E vocês vivem disso? Tem Então, eu tenho uma profissão à parte, né, que eu sou professor, Ah. mas se for colocar no papel, o valor maior da nossa renda vem da horta. Vem da horta. É que eu consigo ainda conciliar a horta com as aulas, mas a princípio, se quiser viver só disso aqui, daria. E é o pensamento futuro ficar só na parte de produção. A intenção futura é essa, ficar na produção. Aqui era uma área, vamos dizer, toda degradada, essa área aqui. Dessa área, lá no passado era extraído o quê? Era barro? É tipo um barro? Eu vou tirar pra barro pra fazer Olaria? tijolo, né? Ah, tá. Então a gente tinha um Nossa, buraco então enorme. era terra de subsolo. Sim, aqui, subsolo. Daí, isso quando o pessoal vem, a gente avisa para eles que não existe terra ruim para produzir, basta trabalhar ela. Então o que a gente fez? Antes de preparar o solo, a gente tirou o aterro, né? Foi daqui, é tipo aquela terra mais arenosa. A gente puxou para cobrir esse buraco, drenamos ele primeiro, porque tinha água, drenamos ele e a partir disso a gente já começou a fazer adubação natural, fazer tudo isso aí para recuperar. E hoje a gente produz nessa terra. Tranquilo. Demorou quanto tempo isso aí? 1 ano, um pouco mais? Não, foi menos, né? Foi bem menos. Acho que creio que uns 6 meses a gente já começou. Porque a gente preparou essa aqui, como foi a segunda área, a gente com conhecimento maior, a gente já foi. Ah, você já tinha a gente manha, né? já foi preparando ela melhor, porque ali não teve muito o que preparar. Depois você vai ver que tem umas áreas ali também que ali era área residencial, tinham casas ali antigamente, então a gente tem que fazer uma adaptação também. Tirar os entulhos, né? Sim, tem alguns ainda, a gente não conseguiu todo, mas a gente teve que fazer esse processo ali também. Ô Rosângela, agora que a gente tava colhendo ali, eu vi uma saúva no chão. Como é que você faz para se livrar dessa praga, né? Uma praga, né? É. Então, na verdade, eu uso o produto assim que eu tenho em casa. É vinagre e pão. Pode ser pão velho, pão que você compra na hora, não tem problema. E como é que você faz? Você molha um pouquinho, joga um pouquinho de vinagre no pão e coloca no caminho dela, né? Ela vai levando para casa, aí vai embolorar a comidinha dela que ela tem lá, vai dar fungos na comida dela, então ela vai mudar de lugar. Ela não vai voltar mais perturbar a horta mais. Mas então, não mata ela, né? Então, na verdade, elas vão mudar de lugar. Vai mudar, ela vai só atrapalhar com a comida dela, né? Tá, se você dá um atraso na vida dela. Dá um atraso na vida dela. Tá certo. Ela vai mudar de lugar. E um adianto na sua. Mas e outra coisa também que é bom plantar na horta, a gente não tem aqui, mas Gergelim. É o gergelim, Geralmente é aquele preto, né? Sim. Você planta na horta, ele vai ter uma substância nele que não vai atrair a formiga para a horta. Então vai repelir naturalmente, Isso. assim, ela nem vai querer se instalar Porque por ali. a substância que tem na terra que ela precisa para cortar as plantas, alguma coisa assim que ela vem, que atrai ela para vir para a horta, esse gergelim vai fazer com que ela some. Não chega nem perto. Não chega perto, Tá, então seria cercar mais ou menos a área da horta com plantar isso. umas coisas no meio para inibir a entrada dela, né? Mas esse aí vocês não têm experiência ainda. Por enquanto nós não plantamos ainda para saber se, mas o pão com vinagre dá resultado que a gente faz sempre. Legal. Você viu lá, você achou lá, mas... eu vi uma só, na verdade. Então, mas é assim, que a gente nem esquenta a cabeça com ela. Não. Eu tô reparando que tem muito mato no meio das berinjelas, dos pimentão e do jiló. É normal isso? É normal. É assim que tem que ser? Por 2 motivos. É o normal dessa época, ele cresce mais, e eu deixei de propósito também. Porque pelo período da chuva, aqui como o declive é um pouco maior, se eu limpo tudo, começa já um pedacinho de erosão, e daí o adubo que está na parte de cima leva-se para baixo e você perde, né, a nutrição da terra. E dá um pouquinho de sombra também, com esse também, sol forte que tá dando sol agora, forte né? também. Então essas são plantas indicadoras também. São. Elas são todas cortadinhas, por quê? Porque a praga chegou nela e ficou. Não passa para as outras. Pode ver, pro americano então se tem alguma coisa cortando ou tiver furadinho, é bom deixar a planta ali. Deixa, porque ela vai atrair a praga. Ela vai ser um atrativo para a planta. E aqui a gente fez até de propósito para ver, ó. A gente plantou ela e plantou o alface americano. O mesmo tipo de inseto que veio aqui, provavelmente ele ia atacar o americano. Então, como ela teve isso aqui mais saboroso, ela tem líquido, ela tem mais cítrico, ela preferiu ficar nisso aí e poupou outro. Então, porque às vezes a pessoa, não, vou tirar esse daqui porque tá tudo furado, tem praga. Não, deixa porque deixa ele. Isso aí é a natureza, né? Que função que ele vai ter aí. Alguma coisa ele deve servir.
Então a gente usa muito isso daí. É dia a dia, conhecimento orgânico é dia a dia. né? Agora, Então você precisa fazer uma análise. Você precisa fazer a análise no laboratório. Você olha visualmente, você conhecendo as plantas, você já sabe mais ou menos o que você tem que corrigir. O que tem que corrigir, né? Legal. Você viu a bedroega? A bedroega é sinal que tem bastante vitamina naquela terra. Que a terra A tá terra boa. tá boa, tá num padrão bom. Aham. E tem essa daqui também, ó. Essa daqui chama Trapoeraba? trapoeraba. É. O que ela significa? Terra Que boa? tá com bastante fósforo na terra. Tem bastante fósforo. É, Posição então. de fósforo. Tem uma outras ali, ó. Tem aquela... A gente chama de vassoura guaxumba, né? Guaxumba, sei lá como que é. Sei. Guaxumba. Aqui, ó. A terra tá o quê? Compactada. Compactada, é. Então você vai ter que tentar soltar essa terra, uma usando cobertura morta. As folhas largas. As folhas largas também ajudam que a terra tá mais ou menos. Tá mais ou menos, é. Quanto Você tem que maior estar for, corrigindo o solo. Então, olhando visualmente, você já tem uma noção do que a terra está Tá precisando. precisando. Já. Agora você Como é que se pulveriza nitrogênio? O nitrogênio, a fonte que a gente tem aqui próximo nosso é a mamona. Ela é muito rica em nitrogênio. Tá. Então a gente pega ela, bate no liquidificador. Na verdade, Bate as folhas? as folhas, é. Ah. Se quiser deixar um tempo maior, ela segura um pouco mais de nitrogênio. Mas geralmente a gente bate ele uns 2 dias, coloca na máquina e pulveriza daí. Uhum. Faz a pulverização e ela dá uma recuperação boa. Então a gente legal. foi umas coisas que a gente não conseguiu fazer muito devido à chuva mesmo. A gente, não por perca, você pulveriza, vem a chuva. Mas daí ele não faz o efeito necessário, né? Tá certo. Não que é perca de tempo, mas daí pode ver as folhas mais claras aí, é isso aí, é falta de nitrogênio. Falta de nitrogênio. Falta de nitrogênio já. Ô Kleber, você me falou de um substituto para a ureia, que é a folha ou a flor da planta primavera? É a folha. A folha da primavera. Da primavera. Como é que funciona isso? O ideal é a folha que tem a tonalidade mais escura, o verde mais escuro. Quanto mais escuro ele for, ele vai ter essa vitamina nela. Então a gente usa muito para a parte de fruto. Legumes, né? Berinjela, pimentão, jiló. Vocês pulverizam com uma calda de folha de primavera. A gente, por isso que eu falo, a agricultura orgânica é experiência. Antes a gente pegava tanta folha de mamona e primavera e deixava uns 7 dias para um tempo armazenado para daí usar. Usa junto uma da outra? Não? Pode ser junto. O que a gente começou a fazer? Bateu ela agora. E já usa. Escoou ela para não sair muito sujo, para não atrapalhar na bomba. Já pode colocar e o resultado é excelente. Ele substitui muito essa parte de química que faz crescer o produto, desenvolver. Então ela é excelente. Como eu disse, eu falei pro colega, até passei a receita para ele do colega do convencional. Ele perguntou, nossa, mas isso aí é o pimentão seu, é do orgânico? Eu falei, mas o que você usa? Daí a gente passou para ele, folha de primavera, isso, usa. Até demos a ideia, substitua o seu gasto já. A quantidade mais ou menos por litro? Não tem uma quantidade, mas para a bomba de 20 litros, que é a mais comum, 20 litros é 200 ml, 100 a 200 ml para 20 litros. Mas do concentrado batido, né? Do concentrado batido, mas, exatamente. Então, é esse quanto de planta que você coloca no litro? É uma porção, o que dá no liquidificador. 1 quilo de folha? Mais ou menos isso, não tem o bom do orgânico, né? Não tem nem essas padronizações, né? Uma vez fica maior, menor, mas é uma quantidade mais ou menos, coloca no liquidificador, bate com água. Eu tô gostando disso, porque aí a pessoa vai experimentando e ela vai saber, Sim, né? porque igual eu falei ali tem gente que vem, chega aqui, na hora da gente tá fazendo plantio, jogando lá o adubinho lá junto. Por que você não pega numa conchinha? Não é nada exato, o interessante é não ser exato, porque se for exato, trabalharia com o convencional, porque você pega lá, já vem no rótulo o que você usa, o que você não usa, a quantidade para você ter o resultado. Então isso é no olhar, é vivência. Legal. É vivência. Então, compostagem, vocês têm um local de compostagem? Então, no momento a gente não está tendo, mas sempre a gente faz a compostagem e a mistura. A gente sempre faz o composto, né? O composto não de compostagem de muito tempo. A gente utiliza o que tem aqui na horta e faz o adubo imediato. São coisas que dá para ser usadas. Você como falou... corte do capim da ração, a gente já pega, já mistura com outros produtos. Cima, né? Temos um pouco aqui em cima também, de material. Mas a compostagem, ela tem uma fórmula certa, assim, ou é com o que tem, Então, tem no momento? Na verdade é o que você tem na propriedade, É o que tem na hora, né? É o que você tem na hora, você vai juntando É, e vai preparando a compostagem, né? tá certo. Não precisa ser uma coisa de fora, você pegar de alguém, não. Você vai usando o que você tem na propriedade mesmo. Que é o mais fácil É, o que também, mais mais fácil, barato, né? É mais barato. Essa palha vocês arrumam com os vizinhos, não? Não, é daqui mesmo. É daqui mesmo? Da época do trato dos animais, o capim, né, sobra bastante palhada. Aham.
não é tudo que aproveita. E aqui a gente fez uma compostagem simples, mas que está sendo bem utilizada, que é a palha, o esterco, né, curtido. Ela o já esterco, tá... daí a gente jogou um calcário, um EM junto para dar uma... O que é EM? O EM é a sigla de micro-organismos eficazes. É ele que faz a decomposição e gera vitamina nele. Então a gente utiliza ele para ser feito. Então já acelera o processo. Acelera o processo também, além de dar uma... Isso aí já dá para plantar uma alface, que o alface vem, né? Ah, isso aqui já vai... não é uma cobertura por cima só, né? Mas suave. Vocês usam para cobertura. Para cobertura, isso para cobertura. Mas acaba incorporando depois, né? Sim, o bom da cobertura morta que... É o bom da agricultura orgânica, que sempre o segundo plantio vai ser melhor que o primeiro. Porque essa composição na terra, né? Vai sempre melhorando vai a sempre terra. agregando, né? A terra sempre vai ficando mais vitaminada. Então isso aqui que vai estar por cima hoje, amanhã ele vai estar incorporado na terra e vai ficar melhor. Porque a gente pensa, e eu acho que a agricultura orgânica é isso, é a intuição de quem está no lugar. Então a gente sabe que essa área ela é um pouco mais assim, é uma área mais, essa área aqui ela é mais fraca. Então agora o próximo plantio antes do próximo, a gente vem com cobertura morta, já vai resolver bastante isso daqui já. A cobertura morta fica quanto tempo aí? Ou vocês abrem para plantar? Não, depende, mas Depende. Cobertura morta, depende do volume que você coloca, 20 dias, 30 dias você deixando, ela já dá uma segurada boa. Dá uma segurada na tiririca. Já segura bastante já. Isso aqui é engá, né? Vocês plantaram engá? Sim. Por que vocês plantaram engá, Rosângela? Uma porque é para fazer proteção, né, de quebra-vento. Ah. E uma que são árvores nativas também, né? Ah, tá. Daí... Mas assim não vai dar sombra para vocês aqui? Não, mas nessa... ela é pequeno porte, não... Ah, é? Não é muito grande, não. E você pode ir podando ela também, né? Ah, tá certo. Não precisa deixar ela ficar uma árvore muito grande. Porque E o segredo que eu falo para todo mundo, mesmo a pessoa que planta no convencional, é o quebra-vento, né? Porque praga vem pelo vento. Ah, o quebra-vento tem a ver com a praga também? É essencial, porque a ideia do quebra-vento é quebrar o vento, né? O próprio não, quebrar o vento. E as pragas elas vêm pelo vento. Eu achei que era para não deitar as plantas que... Não, a ideia principal, lógico, ajuda nisso também, mas a ideia principal é inibir pragas que vêm pelo vento. Eu não tinha pensado nisso, vem pelo vento. Pode perceber, em áreas que você tem, qualquer área que você vá, em região grande produtora, eles têm esse consórcio de quebra-vento. A ideia do quebra-vento, na verdade, é mais para isso. Que a agricultura orgânica é 2 fatores que você tira a produção dela, que é excelente, né, Zé? A gente percebeu que não precisa de muita adubação e cada ano a gente está tentando fazer isso, que é o quê? O quebra-vento que a gente falou. Se a horta tiver quebra-vento, a saúde das plantas vão ser totalmente diferente, né? Porque, pelo motivo da praga, e cobertura morta. Se você conseguir manter sua horta com cobertura morta, quase você não vai precisar nem de fazer adubação. Quase nunca. E a gente percebeu isso que no próximo ano, esse ano a gente conseguiu um pouco, né, Rosângela? Aquilo ali que a gente tirou para trazer no tomate, a gente já conseguiu esse ano. Por quê? No verão chove-se muito, a gente não consegue pegar o esterco. Porque fica muito úmido, a gente não aproveita. E a gente fazendo a reserva de cobertura morta, a gente consegue usar ela com isso, e isso ela substitui. Tá então, e mesmo assim, qualquer época do ano, a cobertura morta é o segredo da terra. Terra exposta não é terra que protege não das intempéries também, de tudo, né? de tudo. Aduba e protege das intempéries. De tudo, de tudo. Então é coisa que a gente vai observando no dia a dia. A gente já percebeu e isso com certeza a gente sempre vai estar adaptando melhor. Se você tiver sadio, a doença não vai te atingir. Você resfriado é difícil, né? Então a planta é a mesma coisa. Não precisa gastar com inseticida se eu for cuidar bem dela. Se ela estiver forte, ela não é afetada. Então vamos cuidar da saúde da planta, não da doença, né? Exatamente. Melhor cuidar da saúde, que com saúde você não vai ter gasto nenhum. Com doença, tempo, nada, né? É igual. Eu até brinco com o pessoal. O comparativo é o mesmo. Então a gente quer o melhor possível para a gente consumir. Daí, com a ideia de aumentar a horta, a gente falou, já que a gente quer comer o melhor e a gente vai produzir para ter um dinheiro, vamos produzir da mesma forma, porque o que a gente quer para nós, a gente quer para os outros, independente do valor financeiro, se ser mais ou menos dinheiro. Então a gente partiu desse princípio, a gente quer comer algo saudável, então vamos vender algo saudável também. Então essa foi a ideia. E depois